Vamos rezar juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Deus te abençoe e obrigado por escolher rezar conosco. Começamos o dia com a palavra de Deus, o Evangelho e a história de um santo, grandes fontes de alimento espiritual. Mas antes de nós começarmos esse momento oracional, eu quero te pedir uma coisa. Você que ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora, se inscreva, ative o sininho de notificações. Isso vai nos ajudar muito na evangelização. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Quando você deixa o seu like, a plataforma recomenda esse vídeo para mais pessoas. E assim, você também se torna um evangelizador, interagindo conosco. O evangelho desse dia de hoje é encontrado em Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus, ele premune seus apóstolos contra as provações que os aguardam e exorta-os a serem perseverantes até o fim, para poderem salvar-se. Fiéis à mansidão das ovelhas, mesmo entre lobos sanguinários, fortes nas perseguições, aproveitando todas as ocasiões, até as mais inesperadas, para confessar Cristo e dar-lhe testemunho. Perseverantes em face das desuniões das famílias, ocasionadas pelo Evangelho, em meio ao ódio universal e diante da morte. Seu esteio será a certeza de que Jesus os enviou, de que o Pai não os deixará sós, antes lhes dará seu Espírito para os iluminar e instruir. Jesus virá no fim confirmar suas palavras com a glória da ressurreição. O Evangelho de hoje é muito forte.
porque Jesus prepara os seus discípulos e os envia a lugares inesperados, a situações nada fáceis. Mas eu quero pegar um trecho do Evangelho para fazermos ainda uma meditação um pouco mais profunda. Jesus, falando com os seus discípulos, ele diz que o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Em outra passagem do Evangelho, nós também encontramos Jesus por dizer que por causa do seu nome haverá a desunião. Muitos irão colocar-se em guerra, em conflito por causa do nome de Jesus. Mas o que eu quero falar com isso? Quando você se decide por Jesus, por vezes, o lugar aonde mais você encontrará conflitos é dentro do seu próprio lar. Dentro da sua própria casa, onde você mais deseja a conversão e colocar Jesus naquele lugar, talvez seja o lugar de mais difícil evangelização. Sempre foi assim. Até mesmo com Jesus, quando você olha as passagens do Evangelho, Jesus ele não fez muitos milagres em Israel, ou melhor, na sua terra, em Nazaré, porque as pessoas de lá não puseram fé em Jesus. Da mesma forma, as pessoas que te viram crescer, as pessoas que te acompanham, por vezes, não terão fé em Deus. Por vezes, não acreditarão nas palavras que Deus profere através de você. E por isso não se converterão. Pelo contrário, vão odiar você, não vão gostar de você. Mas é melhor não ser amado por causa do nome de Jesus do que tentando agradar a todos, amar a todos, ser odiado por Jesus. Busquemos o amor de Deus cada vez mais. O santo de hoje, São Camilo de Leles. Os primeiros anos de Camilo não davam sinal de santidade. Aos 19, em armas contra os turcos, junto ao pai, um nobre italiano. Após 4 anos de uma dura campanha, devido ao seu violento temperamento, hábitos insensatos e uma paixão inveterada pelos jogos, acabou dispensado do posto, e em circunstâncias tão difíceis que se viu obrigado a trabalhar como obreiro em um convento capuchinho em construção. Umas poucas palavras de um frade capuchinho o levaram à conversão, e Camilo decidiu também tornar-se monge. Por 3 vezes ingressou ali como noviço, mas uma relutante lesão em sua perna sempre o forçava a sair. Partindo para Roma, para receber tratamento, ali tomou a São Filipe Neri como seu confessor e deu entrada no hospital de São Giacomo, do qual logo se tornaria o superintendente. A negligência das enfermeiras e capelãs assalariados para com os sofridos pacientes o inspiraram a fundar uma congregação para ministrar-lhes os devidos cuidados. Com esse propósito em mente, foi ordenado sacerdote e em 1586, sua ordem dos ministros dos enfermos foi confirmada pelo Papa. A ordem logo se mostrou extremamente útil, não apenas nos hospitais, como nas casas privadas. Convocada a todas as horas do dia e da noite, a devoção de Camilo jamais arrefeceu. Atendia às necessidades dos pacientes com uma ternura digna de mãe. Consolava-os e chorava e rezava com eles. Conhecia milagrosamente o estado de suas almas. São Filipe chegou a testemunhar anjos sussurrando a 2 ministros enfermos camilianos que consolavam um moribundo. Certo dia, um doente disse ao santo: Padre, posso pedir-te que faças minha cama? É muito difícil para mim. Camilo respondeu: Deus perdoe, irmão. Me pedir? Por acaso ainda não sabeis que a mim, vosso servo e escravo, são ordens que deveis dar? Queira Deus, exclamava,
que na hora da morte, uma mísera bênção ou anseio dessas pobres criaturas conte a favor de minha alma. Suas preces foram ouvidas. À hora da morte, foram-lhe concedidas as mesmas consolações que tantas vezes buscara conceder aos outros. No ano de 1614, faleceu em pleno uso de suas faculdades, após 2 semanas de santa preparação, enquanto o sacerdote recitava as palavras do rito: que Jesus apareça diante de ti com um semblante compassivo e jubiloso. São Camilo de Leles, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje: São Gaspar de Beni, São Heraclas, Santo Optaciano e São Marquelmo. Que também esses santos possam estar diante de Deus, intercedendo por todos nós. Nos consagremos à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te ama, não se esqueça disso.